Boa noite a todos. Todo mundo está vendo essa tela aqui agora? Estamos. Consegue ver, Magui? Eu estou sim. Pronto. Então, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da BRH. E desta vez nós estamos aqui com uma parceira incrível, né, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre Dominando o Medo com a PNL. Acredito que quem já estava aí conectado viu a gente conversando aí até um pouco sobre a experiência dela, porque eu tive a honra de, há quase 20 anos, participar de um momento com ela, exatamente falando sobre PNL. E tenho esse nome, Magui Guimarães, como referência. Ela é diretora da SC, Escola de Ciências Comportamentais, educadora empresarial e referência realmente em programação neurolinguística. Claro que esse aqui não é nem um décimo do currículo da Magui. Como ela falou, ela tem 28 anos aí de experiência, né? Vamos ter esse rico momento com ela. E também quero me apresentar, porque eu sou a Fabiana Paiva, diretora de relacionamento com associados da BRH. E estou aqui não só para dar boas-vindas, mas para falar um pouquinho também sobre o nosso congresso. Nós vamos ter aí o maior congresso de gestão de pessoas do Nordeste, Norte e Nordeste, e dessa vez, devido ao momento, a gente vai ter nosso congresso online, né? Não só com participação de profissionais que sejam daqui do Brasil, mas também profissionais internacionais, grandes nomes, né? Como diretor da TAP, Cadê e por aí vai. Todos vocês podem acessar o nosso site e ter acesso a toda a nossa programação. Quem tiver interesse pode ter a sua marca no nosso congresso também, ser um patrocinador, né? Eu já fui e quero ir para o Ceará RH novamente. A verdade, eu acredito que faz muitos anos que eu sempre vou. E quando você insere a sua marca, você tem o privilégio de aparecer em tudo nesse momento, né? Nos 2 dias. Então, nós temos aí já o exemplo de vários patrocinadores que estão conosco, né? MRH, Sescap, e entre diversos outros, Café Novo, tem Marketplace, CineDT, diversos outros que já estão aí conosco, nos patrocinando nesse momento, que vai ser bem rico. Convidamos também a todos vocês, e vou mandar o link aqui durante a palestra da Magui também. Vou mandar aqui o link, vou deixar dessa pesquisa que nós estamos aí em parceria com a Unifametro, fazendo, né, que é a transformação digital, o cenário da gestão de pessoas no Ceará em 2020. E quem participar pode receber o resultado dessa pesquisa. Então, é uma pesquisa que está sendo muito rica e com vários apoiadores também. E, assim, a ideia é de a gente entender o novo cenário, principalmente aqui no nosso Ceará, de como é que está essa transformação digital. Então, o nosso diretor de inovação, Moisés, está em parceria aí com a Unifametro, fazendo essa pesquisa. Tenho excelentes notícias, porque eu também vou fazer sorteio aqui de cortesias do Ceará RH, tá? Então, os participantes aqui vão ter o privilégio de participar do sorteio de cortesias, ok? A BRH Ceará, para quem ainda não conhece, ela tem mais de 30 anos, né? Tem 31 anos de atuação. Nós temos aí a BRH Brasil, mas ela é representada por meio também de seccionais. Nós temos 22 seccionais que fazem aí todo um trabalho em seus estados, de acordo com a realidade, tentando fortalecer a BRH cada vez mais. Também estamos muito preocupados e já antenados para a Lei de Proteção de Dados. Então, todos os participantes que fizeram as suas inscrições, mas também a BRH, a gente tem nosso compliance e estamos muito preocupados em preservar e contribuir da melhor forma para todas as nossas empresas parceiras, adentrando cada vez mais nesse assunto, e temos novidades aí para trazer para todos sobre isso. Ok? Então, esse era o meu momento com vocês. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação. Estarei aqui à disposição do ladinho para intermediar aqui
esse momento, né? E dou boas-vindas aí para a Magui. Para mim é um privilégio enorme e acredito que todos os que estão inscritos aqui estão exatamente pela força que tem o nome dela, né? Que é uma força incrível, maravilhosa. Então, Magui, muito obrigada pela parceria, muito obrigada por esse momento, pela partilha. E todos fiquem muito à vontade também para deixar suas perguntas durante a fala dela aqui no chat e eu vou ficar interagindo aqui entre vocês, com ela. A gente vai estar aqui juntos nesse momento, ok? Então, Magui, é com você. Estamos aqui super abertos para receber tudo que você puder compartilhar nesse momento conosco. Ok, Fabiana, obrigada aí pela apresentação, obrigada pela confiança, né, em a gente estar junto aqui com um nome de tanta credibilidade também quanto a BRH, né, que vem fazendo um trabalho muito bom junto aos parceiros, não é isso? Trazendo sempre novidades, isso é muito bom. E assim, eu escolhi falar sobre medo. Mas por quê, né? Por que medo? Tem tanta coisa bonita para a gente falar, felicidade, liberdade. Por que medo? Porque o medo é aquilo que impede que os nossos recursos, nosso potencial possa fluir, possa aflorar. Se nós conseguirmos vivenciar o medo, conviver com medo, aprender com medo, saber o que é medo, distinguir, conseguir discernir os medos, que são vários, né? Nós vamos classificá-los aqui, vai ser mais fácil encarar esse inimigo, entre aspas, de frente. Né? E assim, escolhi esse assunto porque é um assunto que inconscientemente é o interesse de todo mundo. Quem é que não quer, né, se livrar dos seus medos, não é isso? E aí eu quero deixar à vontade as pessoas para, se quiser interferir, eu acho melhor, em vez de você guardar para o final, né, à medida que eu for falando, se surgir alguma dúvida, você pode pedir licença, não é isso, Fabiana? Fala contigo, é porque e aí você transmite ou escreve no chat, é isso? Na verdade, gente, aqui do ladinho tem uma mão, não tem? Então, quem quiser falar, pode clicar nessa mão, que aí você vai levantar a sua mão e já vai fazer a interação. Mas caso não queira, pode digitar também aqui no chat do ladinho a sua pergunta, o seu comentário durante todo esse momento e ela vai estar aberta aí para responder. Como ela vai estar falando conosco, eu que estou aqui olhando para o chat, eu vou apresentar para ela os comentários, perguntas ou coisa do tipo. Mas quem não, pode clicar na mãozinha e fala diretamente com ela, ok? Ótimo. Então, quero aproveitar para agradecer a presença de todos, né? E vamos, então, refletir sobre medo. Eu gosto, inicialmente, da gente entender o que é o medo, né? O medo é uma ação ao contrário. É como se você estivesse trabalhando contra você. Agora, depende muito de que tipo de medo. Nós temos medos que nós não podemos eliminar, que é o medo da nossa natureza humana, que são os nossos medos primários. Eles são verdadeiros guardiões, são sagrados, porque fazem parte da nossa constituição. Então, não são medos que você possa dizer, eu quero me livrar deles, eu vou fazer uma terapia para me livrar desse medo. Não, você não vai poder. Por quê? Porque esses medos lhe protegem. Então, existem 4 medos primários. Primeiro, é o medo do abandono. Então, por que esse medo é sagrado? Porque ele faz com que a gente cuide das relações. Nós não queremos ficar sozinhos, então a gente é carinhoso com o outro, nós resolvemos, então, fazer um curso de relações humanas, né? Por quê?
para cuidar melhor da cortesia durante o dia, da convivência. Então, vamos supor que a gente não tivesse esse medo de abandono, talvez a gente não buscasse tratar o outro melhor, né? Então, esse medo é que faz com que a gente queira ficar perto dos outros. E não é fácil, a convivência não é fácil. Por quê? Porque como nós temos um ego, o nosso ego, ele tem um movimento individualista de querer, às vezes, se exceder, e nesse movimento, ele pode ferir o outro. Então, vem o medo do abandono para, tipo assim, colocar um freio no ego, sabe? Olha, cuidado, né? Você não exagera, né? Porque senão você vai ficar sozinho. Então, esse medo do abandono, ele é um medo que vem nos proteger para dar um equilíbrio, porque a nossa saúde psicológica, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, ela vem de um processo harmônico de equilíbrio. Então, o medo do abandono, ele dá uma equilibrada no ego, para que ele se manifeste com um certo cuidado, né? Outro medo que nós temos, que não vai dar para eliminar, aprendam a conviver com ele, porque o ruim é você sentir medo de sentir medo. Então, o segundo medo, que você não vai poder se livrar dele, é o medo de perder. Todos nós temos medo de perder. Perder, às vezes, coisas físicas, perder o nosso prestígio, o nosso poder, as nossas posses. Então, quando a gente tem esse medo, ele faz com que a gente seja mais cuidadoso, né? Cuidadoso com os objetos, cuidadoso com a natureza, com as árvores, porque a gente pode imaginar que um dia a gente pode perder o ar, né? A gente pode imaginar que um dia nós podemos perder uma água pura. Aí, o que a gente faz? A gente cuida da natureza, para que a gente possa continuar a ter o benefício, né, de ser alimentado por essa natureza que está... essa planta, no contato com o sol, ela assimila gás carbônico e joga para a gente o oxigênio que a gente respira. Então, é esse medo que faz com que a gente cuide do planeta Terra, né? Cuide da nossa casa, cuide do nosso computador, enfim. E cuide também de perder a saúde, né? Perder a mobilidade, perder a disposição, enfim. Esse é o segundo medo. Então, temos, primeiro medo, 4 medos primários. O primeiro, o medo do abandono. Se conforme, você nasceu e vai morrer com ele. O medo de perder, você sempre vai ter esse medo. E o medo de enfrentar. Esse medo também, ele é sagrado, é divino, porque ele faz com que a gente se prepare melhor. Você se prepara melhor para um encontro, você se prepara melhor para um namoro, você se prepara melhor para uma negociação, você se prepara melhor para uma discussão com uma pessoa, para resolver algum caso, para uma audiência, uma aula. Então, esse medo do enfrentamento, ele também tem, não é só um enfrentamento externo, onde eu tenho medo de enfrentar a crítica do outro, onde eu tenho medo de, na hora de uma apresentação, de uma palestra, ser uma decepção. Não é só esse medo de coisas externas. É um medo também inconsciente de enfrentar as nossas sombras. Aquele lado nosso que nós queremos esconder até da gente mesmo, né? Então, vamos nos distrair com joguinhos, vamos nos distrair com redes sociais, vamos nos distrair no shopping, vendo vitrines, né? Sendo escravos de bens de consumo. Por quê? Porque eu quero fugir de mim mesma.
Porque o processo de autoconhecimento é um processo que requer que você entre em contato com duas forças que tem dentro de você, que é a força da luz, a força da consciência e a força das sombras, da inconsciência, da ignorância, né? Então, fazer esse enfrentamento, porque a gente acha que ignorante, né, imbecil, chato, orgulhoso, raivoso, é sempre o vizinho, é sempre o filho do outro. A gente, eu orgulhosa de jeito nenhum, eu vaidosa, imagina, né? Então, assim, a gente quer esconder da gente mesmo e não consegue. Então, esse é o motivo pelo qual é necessário tantas distrações. Eu vejo, assim, essa pandemia, as pessoas ficavam apavoradas porque falta um convívio interior, falta vida interior com essas forças que estão dentro de você, que também não vão poder ser eliminadas. O grande processo de evolução humana é o convívio com essas forças que a gente quer negar, né? A gente acha lindo as forças do bem, mas existem também os 7 pecados capitais que estão funcionando, que é preciso enfrentar, né? Então, dos 7 pecados capitais, eu descobri que eu tenho 8, eu tenho um a mais, né? E na hora que você enfrenta os pecados capitais, o orgulho, né? A inveja, os ciúmes, a raiva, a avareza, todos eles, quando você tem consciência deles, eles diminuem. Então, eles não tomam conta de mim, porque aquilo que eu conheço, eu domino. Mas eu não posso excluir. Entende? Então, esse medo, as pessoas não querem se autoconhecer, não querem ficar em casa refletindo, não fazem meditação, porque não querem enfrentar esse lado. E por não enfrentar esse lado, não evolui. Porque a nossa evolução requer esse reconhecimento, né? Esse nosso lado egoísta, prepotente, soberbo. Então, quando você aceita que você é assim, na hora tem algumas situações que podiam ser resolvidas se a soberba tivesse do tamanho dela e não exagerada. Se o orgulho tivesse do tamanho dele e não exagerado. Porque os nossos defeitos são as nossas qualidades em exagero, né? Então, enfrentar aí essas debilidades, né? Enfrentar as nossas debilidades que estão no nível inconsciente, mas que a gente precisa jogar a luz nela. Então, esse medo de enfrentar, ele é algo que é preciso se preparar todo o dia, né? Porque você só enfrenta o seu chefe, você só enfrenta o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu amigo, o seu inimigo, se você conseguir enfrentar isso dentro de você mesmo. Então, eu gosto muito de falar nesse medo, porque é um medo que vai nos ajudar a ter mais segurança. Na hora que você enfrenta o medo, você parece que coloca os seus pés no chão, né? Outro medo, além do medo do abandono, vou fazer a recapitulação, além do medo de perder, além do medo de enfrentar coisas internas e externas, existe também um medo, que eu vou falar, eu ainda estou no medo de enfrentar, o medo interno, de enfrentar também o nosso lado luz, o nosso lado de generosidade, o nosso lado de bondade. Porque imagina que eu vou me imaginar agora a Magui extremamente bondosa, né? Ela agora, ela não tem generosidade, ela é a generosidade. Dá um medo, porque assim, eu preciso, se eu for realmente generosa, né? Que o Steve Spielberg, ele fala que o homem tem medo de ser bom. Por que esse medo? Medo de enfrentar a sua bondade, as suas virtudes. Porque eu não sei como é que eu vou ser. Será que eu vou dar os meus brincos? Será que eu vou me dispor do meu anel? Eu vou então, agora, só dar os cursos de graça?
Como é que eu sou quando eu for extremamente bondosa? Eu vou me desapegar de tudo aquilo que eu conquistei? Então, assim, é preciso que a gente também trabalhe não só o enfrentamento do nosso lado sombra, mas também do nosso lado luz. Porque às vezes as pessoas não são bondosas o tanto que podem ser, porque não começam a imaginar essa possibilidade, né? Essa possibilidade de ser desapegada, de ser extremamente bondosa, generosa. Então, vamos também aceitar isso, porque faz parte. Então, esse é, então, o medo do enfrentamento, né? Enfrentar até os nossos potenciais, que são ilimitados. E tem um outro medo, que é o medo da morte, que é também um medo maravilhoso. Por quê? Você já pensou se a gente não tivesse medo da morte? Se a gente não tivesse medo da morte, a gente não tinha cuidado ao atravessar a rua, a gente não tinha cuidado quando fosse por uma janela, porque tudo que a gente tem, é preciso entender que é sagrado, ele tem uma função para a nossa evolução. Excluir qualquer coisa que você tem no seu consciente ou inconsciente, é como se você tivesse dando um atestado de pouca fé na criação divina. Então, nós vamos precisar, então, enfrentar aquilo que é inexorável. Por que eu vou ter... Eu estou com 70 anos agora, né? Por que eu vou ter medo da morte, que acredito que se eu me cuidar bem uns 10, uns 15 anos, se eu não morrer de acidente, né, que pode ser também. Tem pessoas que não gostam de falar nisso. Ah, nossa, morte, eu não quero nem saber disso. Mas é inevitável. A minha netinha, com 5 anos de idade, vai morrer. A minha netinha está ficando velha. Eu estava olhando uma foto dela com 5 meses, ela está envelhecendo. Então, assim, isso aí, como é que eu vou ter medo de uma coisa que vai acontecer, quer eu tenha medo ou quer eu não tenha medo, vai acontecer do mesmo jeito, né? Então, para que eu vou gastar o meu tempo com o medo de uma coisa que eu não vou poder evitar? Então, deixa acontecer, quando vier está tudo bem, né? Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar da nossa saúde, ter atenção, atravessar a rua, mas jamais ficar apavorada. Quando é que o medo é ruim? Quando ele acaba com a capacidade de realizar. Então, esse medo é que nós devemos evitar. Então, os medos primários, você vai aprender a conviver com eles. Agora, a gente tem que ter cuidado com os medos criados, né? Esses medos criados que são, assim, eles são mórbidos, eles são prejudiciais. E a lista desses medos é infindável. Olha que coisa. Medo de entrar no elevador, né? Medo de lugares fechados, medo de dormir no escuro, medo do amanhã, né? Medo de mudar de cidade, medo de enfrentar o público, medo de perder a juventude, enfim, medo de crítica, medo da velhice, né? Medo da liberdade. Olha só, você tem medo da liberdade. Tem até um livro do Erich Fromm, muito bom, falando que o homem tem medo da liberdade. Então, assim, ele não conhece. Se não houvesse impedimentos, como é que eu seria, né? Então, na hora que necessita que você faça uma mudança estrutural, mexe com você, né? Então, o que a gente está querendo? A gente está querendo ficar no status quo, naquilo que a gente conhece, naquilo que é confortável. A gente não quer, às vezes, mudar de ambiente, porque no outro ambiente eu não sei a reação das pessoas, eu não sei como elas agem. Então, eu prefiro ficar medíocre com quem eu já conheço, eu não vou expandir as minhas amizades. Eu fico aqui porque eu ficando com as pessoas que eu conheço, eu me sinto segura. E aí não cresce, não evolui, né? Porque, assim, esse desafio, eu vejo, assim, a mitologia grega, eu gosto muito de estudar,
e eu vejo aquele cara, aquele herói franzinho, aquele cara magrinho, ele não tem a mínima condição de vencer aquele dragão, mas ele tem força de missão, né? Ele vai lá porque ele precisa salvar a princesa. Então, ele encontra coragem porque ele tem a missão. Então, esse medo de realização que a gente tem, esse medo da gente ficar, que faz a gente minguar, que faz a gente se economizar, a gente ficar no lugar comum, é um medo que a gente vai envelhecer sem história. Nós vamos ficar sem história. Nós vamos ficar sem capítulos no nosso livro. As pessoas, quando eu fui para a Índia, eu peguei uma mochila e um tênis e botei aqui nas minhas costas e fui embora. Fui embora para a Índia. A última viagem que fiz foi para o Oriente Médio, Turquia. Fui conhecer como é que vive um homem no Oriente Médio. Como é que vive uma pessoa que em Israel, todos são do exército. Então, em todo lugar tem uma sineta. Na hora que essa sineta tocar, todos têm armas. E as armas têm que estar limpas. Elas são limpas de 15 em 15 dias. Todos têm uniforme. Porque eles vivem no meio de cidades inimigas. A qualquer hora, eles podem ser invadidos. Então, assim, como é viver? Eu quis saber como é viver com esse medo. E eles dizem o seguinte, que eles não pensam nisso. Eles disseram para mim, quando acontecer, a gente enfrenta, mas nós não vamos sofrer de véspera. Então, eles têm coragem, porque eles acreditam que eles têm uma proteção. Então, eles vão lá e enfrentam. Eles não criam medo. Então, existem os medos primários. Dentre os medos primários, existem os medos inconscientes, né, que é esse medo de lidar com a sua bondade extrema e com o seu lado negro, e o medo criado, que você inventa. O medo da plateia é um medo que você está inventando. Você não vai lá dizer sua mensagem porque tem medo da plateia, mas está na sua cabeça. Isso não é um medo real, é um medo que você criou. E esses são os maiores medos. Esses medos é que precisam, então, que a gente tenha a consciência de que nós temos recursos para ultrapassar. Então, eu vou falar de alguns medos, que são esses medos criados. Porque os medos reais, você sentir medo de alguém que está com um revólver apontando para você, é um medo que você deve ter mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro. Mas até agora, Fabiana, tem alguma pergunta? Não, até agora está todo mundo aqui te ouvindo atentamente, eu também. Já estou me identificando aqui com algumas coisas, já está sendo ótimo. Fabi? Oi? Pronto, deixa eu aproveitar, se eu puder falar, porque eu estou no celular, eu não encontrei essa mãozinha. Boa noite, né? Meu nome é Natália. Pois não. Existe falando de medo, eu digo, rapaz, a expectativa por essa palestra, eu sou muito destemida de muita coisa, né? Mas eu tenho um medo, eu até brinco, né? Eu digo, não é possível, eu tenho que ter medo de alguma coisa. Mas eu tenho medo de rato, de catita, né? E é um medo que me paralisa, né? Então, eu assim, e o incrível é porque eu tenho medo enquanto eu não sei por onde ela anda. Tipo, quando eu vejo, né, aconteceu na minha casa recente, e a gente botou aqueles pega-rato com a cola. Quando ela tá ali parada na cola, eu olho para ela, chego bem pertinho. Eu não tenho medo, mas existe um medo, como eu não sei onde ela tá, eu fico, isso que me apavora, me paralisa. Né? Então, eu queria que, se puder, Magui, né, falar um pouco sobre isso, porque é como eu disse, eu sou muito destemida, muita coisa, né? E eu digo, poxa, o que me paralisa é o rato. E para algumas pessoas é frescura, né? Diz, isso é frescura. Eu digo, não, gente, mas não é frescura, é algo, né, que eu sei que é da nossa cabeça, que pode ser trabalhado e pode ser mudado. Aí eu justamente queria um pouco falar sobre isso. Ok, deixa eu lhe dizer um negócio. Quando a gente tem medo de rato, barata, gato, eu já encontrei vários medos. Tem gente que tem medo de galinha, né? Isso é uma
foi uma vivência traumática, que na época foi traumática, que você teve, ou consciente ou inconsciente na infância, que guardou isso, né? Na hora que você guarda isso, sem uma explicação lógica, você vivenciou aquele medo naquele momento e ali você travou naquele medo. Aí nós fazemos uma dinâmica na PNL, que é uma dinâmica que eu preciso que você esteja presencial, né? E fazemos a cura rápida de fobia. É uma fobia à catita, né? Ao ratinho, principalmente se você não souber onde ele está, porque ele pode aparecer a qualquer hora, né? Então, esse aí na verdade, é um trauma, né? Uma fobia, porque, na verdade, você é muito mais poderosa do que a catita. A catita, coitada, é uma vítima sua, porque é fácil matá-la com veneno ou com a vassoura. O pobre da barata também, né? Ela é facinho de matar, mas tem pessoas que, quando vem uma barata, se apavoram, quer se jogar da janela, né? Quer dizer, eu tinha uma aluna que ela não subia, ela tinha um condomínio lá, onde tinha um gato. E quando o gato estava em cima do móvel, assim, perto do elevador, ela esperava o gato sair e não subia, ficava lá, terminava a aula, ficava 10 horas, 10 e meia, quer dizer, são medos irracionais, né, que foram criados num processo fóbico e que, para que eu use a ferramenta, eu preciso que você esteja presente. Vou fazer algumas induções para entender quando foi que esse medo nasceu, porque a gente só pode eliminar um medo quando você sabe a origem dele. Por exemplo, quando você chega no médico, ele não vai perguntar quando foi que essa dor começou, onde é essa dor, ele não vai fazer perguntas para identificar a origem. Então, eu precisava ter com você uma meia hora, fazendo rapport, fazendo induções hipnóticas, fazendo uma certa regressão, para saber a origem dele. Quando eu sei a origem, a gente desfaz esse nó. Mas isso só pode ser em consultório, tá certo? Bom, então, Magui, obrigada. Eu agradeço a pergunta, mas eu estou querendo voltar agora para a questão de alguns medos que nós criamos, os medos criados. Esses é o que você pode desmanchar. Então, o medo de fracasso, né? Eu acho esse medo muito interessante, porque as pessoas não querem fracassar dentro da perspectiva da sociedade, dentro da perspectiva dos outros. Então, eu sou um fracassado se eu não tiver o kit do milionário, né? A caneta Montblanc, o celular, o iPhone, o celular de última geração, um Mac, uma Santa Fé, um carro. Quer dizer, isso é algo que se torna uma prisão, porque é um medo de fracassar segundo padrões externos. Então, é um medo gigante. E outra coisa, é um medo que gera em você uma cobrança de perfeição, né? Porque eu tenho que satisfazer a imagem que o outro tem de mim. Então, como é que eu faço? Né? Você realmente vai ficar doente. Por quê? Porque a expectativa do outro é ilimitada. Jamais você vai satisfazer o ego de uma pessoa. Então, esqueça. Porque, assim, Jesus Cristo não conseguiu agradar. Teve lá um pessoal que tacou lá os pregos nele, né? E aí, a gente quer agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Não gasta energia com isso. Faz o melhor que você pode, não se economiza. Se você pode dar 29, não dê 27. Se você pode dar 50, não dê 49. Se você pode dar 12, não dê 11. Então, faz o melhor que você pode, sabendo que tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar. E não existe fracasso. Na PNL, existe resultado. Nós temos resultado. Eu dei essa palestra, eu dei esse webinar e 3 pessoas gostaram. Isso não é fracasso, é resultado.
é um resultado que eu vou procurar melhorar. Eu dei esse webinar e 30 pessoas gostaram. Isso não é sucesso, isso é resultado. O que eu fiz para conseguir isso e que eu vou melhorar? Então, cuidado para que você não fique querendo satisfazer o ideal do outro. Se você quiser isso, você não vai conseguir e você vai se minguar. Você vai entrar num processo de desespero e decepção e frustração, porque você não vai conseguir. Tudo bem, gente? Não esqueça, medo de fracasso. Ó, outra coisa também que as pessoas têm muito medo é o medo da mudança. Esse é o medo mais forte. É de ser diferente, é de fazer diferente, né? É de ir para outro lugar, ter outras referências, mudar de país, mudar de parceiro. Então, eu acho engraçado, né? Porque nós estamos mudando a cada respiração. Não tem como a gente ser o mesmo, a gente não se repete. Então, é outro medo criado irracional, porque você está mudando. Olha, quando você respira, você já mudou, você não é mais o mesmo. Porque você está fazendo sinapses neurais a todo momento. Então, assim, ter medo de algo que está acontecendo constantemente dentro de você, dentro e fora. O mundo, amanhã nós vamos ter outras experiências, outras vivências. Você pega um livro, você vai ler um livro, você não vai conseguir ler esse livro. Você pega uma página de livro e lê a vida inteira essa página. Você nunca vai conseguir ler a mesma página. Porque cada vez que você lê, você vai estar diferente. Então, como é que você tem medo da mudança, de ser diferente, se você não vive em outra coisa a não ser mudança? Então, esse é outro medo que deve ser exterminado. Esse pode exterminar, porque ele é um medo irracional e o melhor mesmo é você enfrentar, né? Enfrentar a mudança de forma consciente e até forço a mudança, sabe? Eu forço a mudança. Eu mudo os móveis da casa, mudo o estilo de roupa, mudo o corte de cabelo, mudo o que eu posso, né? Às vezes mudo o local de ir para o Banco do Nordeste, eu só ia para o banco por uma... Não, agora eu vou para um lugar diferente. Conheci um monte de ruas. Então, assim, essa mudança, ela renova, sabe? É como se você ficar na mesmice, tipo, você fica só se repetindo, é como se fosse um disco arranhado, né? Então, assim, você envelhece nisso aí. Vamos, né? Tá sempre mudando alguma coisa, vamos supor, troca de estilo de comer, come coisas diferentes, estilo de vida, vai conhecer outras religiões. Teve uma época da minha vida que eu pegava os meninos, cada final de semana a gente ia, um dia ia num templo, era testemunha de Jeová, agora vamos conhecer a Shesanoe, depois o Shalom, agora vamos na Universal, agora vamos na Igreja Católica, vamos no Centro Espírita, vamos ser ecumênicos, né? Porque você cresce com essa mudança. Você já pensou se você nascesse e não mudasse? Que coisa terrível, né? Que bom que a gente muda, não é isso? Então, esse medo é um medo que a gente precisa avançar, né? É um medo criado. Outro medo criado também é o medo do desconhecido, de situações que você não domina. Nossa Senhora, eu não domino a língua inglesa e vou para os Estados Unidos. Vai assim mesmo, se joga, né? Se você não se joga, você não aprende a nadar, engole um pouco de água, vão rir de você. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e teve um terremoto, mas um terremoto fraco, né? Não foi essas coisas, não. Mas eu estava olhando um papagaio e, de repente, o papagaio ficou alucinado. Aí todo mundo riu, porque eu disse, what is happening there?
disse um inglês bem cearense. Mas, pelo amor de Deus, isso é gente que você... Eu estou com medo. Eu estou com medo desse tremor. Como é que eu faço, né? Então achei super legal, porque todo mundo me criticou, né? Todo mundo me falou que eu falava com inglês com sotaque cearense, e eu resolvi assumir, pois vou falar agora inglês só com sotaque cearense. Então, não tenho medo do desconhecido, porque ele aumenta, expande a meu mapa. Se eu só conheço aqui o Ceará, eu preciso agora conhecer o Norte e Nordeste. Depois eu preciso conhecer o Brasil. Depois eu preciso conhecer crianças, adolescentes, adultos, como são os velhos, vão visitar um asilo, como é ver o mundo da perspectiva de uma pessoa de 90 anos, como é olhar o mundo da perspectiva de 15 anos, como é olhar o mundo da perspectiva de um canceroso. Então, assim, esse mundo do desconhecido é um mundo que você precisa abranger cada vez mais para se tornar conhecido. Porque senão você vai ficar no conhecido, aquela coisinha pequenininha, limitada, né? O ideal é você fazer história, conhecer o mais... a maior quantidade de países, de culturas, de idiomas, de formas de pensar, de instrumentos, de músicas, de danças. Então, se entrega para a diversidade, né? Então, esse medo do desconhecido é também criado. Agora, se a gente pensar nas origens do medo, dos medos externos, eles têm origem no apego. A gente tem medo de perder um objeto, né? Medo de perder. Eu tenho uma colega minha que ela comprou um iPhone 11, né? E ela não sai de casa. O iPhone 11 vive dentro de um saquinho lindo, brilhoso, dentro de casa. Entendeu? Quer dizer, aí ela olha todo dia para o iPhone. Uau! Eu tenho um iPhone 11, né? Então, a gente tem apego a determinados cargos. Eu me lembro que uma vez no Banco do Nordeste, a gente aposentou um senhor, ele até já morreu, e ele entrou com um pedido na área de recursos humanos, pedindo o birô dele, porque ele não sabia viver seu birô. E tinha que ir com aquela marcazinha do banco, entendeu? Com aquele selinho. Aí, por favor, eu pago. Eu não sei viver. Eu passei 35 anos sentado nesse birô. Eu quero ter... Então, foi tão comovente o apego dele àquele birô, que a área de recursos humanos fez lá uma patente, um negócio, um documento, e ele levou embora o birô. Então, a gente tem medo, principalmente as classes abastadas. Então, cada vez mais o ladrão está livre e as pessoas que têm muitas coisas, muitas joias, muitos dólares, carro bom, estão nas suas casas com muitas proteções, né? Ferros, né? Como é que chama? Grades de ferro, tem câmaras de filmar. Então, quando sai apavorado em perder os seus bens. E os miseráveis, eles são livres e são perigosos também, porque eles não têm nada a perder. Se você quer dominar uma pessoa, você quer manipular uma pessoa, coloque nela o medo de perder o status, o medo de perder os elogios, o medo de perder o prestígio. Ela se apavora. E aí, a mais perigosa pessoa que nós temos é aquela que não tem nada a perder. Essa está disposta a tudo, né? Porque ela não tem posição social, ela não tem dinheiro. Então, esse realmente o miserável que também, de alguma forma, é mais livre do que aquele que tem muitas posses e está acorrentado dentro de casa. Esse medo dessas coisas externas, ele paralisa e envelhece também a pessoa, né?
Por quê? Porque a pessoa deixa de se renovar. E a vida, ela é pedagógica. Mesmo que a pessoa não trabalhe esse medo, a vida vai oferecer situações em que a pessoa vai precisar desapegar, né? Eu olho assim meus braços, eu não posso mais dar, eu não passo mais pelo teste do adeus, né? Mexe tudo aqui, né? Eu só posso usar manga, os braços já estão todos manchados, né? Já estão moles. Então, assim, não adianta você ter medo de perder a juventude, porque ela vai embora. Tem uma hora que não segura mais. Aí fica com aquela cara de assustado, né? Aquela cara repuxada. Então, assim, existe a lei da gravidade. Você vai perder tudo que você tem. Você vai entregar tudo que você tem. Quer por gosto, quer por necessidade, quer por morte, né? Então, a solução mesmo é se entregar. Eu acho muito legal, assim, eu gosto muito da entrega. Quando eu sinto uma força dentro de mim, de pavor. Eu passei por uma experiência na Índia muito interessante. Eu peguei um carro chamado Tok Tok e eu pedi para me conhecer os arredores, porque eu não queria conhecer a Índia vendo só os palácios. Eu queria conhecer a Índia na sua miséria também, né? Nas fossas, que tem muitas fossas. Eu queria ter esse retrato do indigente, do miserável, né? E eu fui num bairro onde os urubus já começavam a voar, porque as pessoas, quando estão prestes a morrer, eles já ficam perto, eles sabem, né? E eu queria ver aquela cena. E aí eu percebi que a pessoa estava se distanciando do local, né? E eu percebi que quando eu falava para ela parar, ela fazia que não ouvia. Então, nesse momento, eu comecei a sentir, né, um determinado pavor, de um medo real. Então, vou fazer a entrega, né? Quando você... eu vou fazer a entrega. Eu vou aqui me entregar a uma ação que eu preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar. Então, respirei 3 vezes e me joguei do carro. Primeiro, eu enrolei a bolsa, porque eu estava com dinheiro, eu estava com o passaporte, e aí me entreguei. Quando eu me entreguei, que eu me joguei, eu me entreguei ao abismo, né? Me joguei, não sabia onde é que eu ia parar. Não sabia se era água, se era chão, mas me joguei. Eu saí correndo, não sabia em que direção, mas eu saí correndo, sem pavor. Se você sente pavor, essa força paralisa você. Então, é preciso agir, é preciso ter coragem de tomar uma ação. Seja lá qual for, toma uma ação, faz alguma coisa, né? E foi muito interessante, porque isso eu carreguei muitos anos. Em vez de eu sentir pavor, eu sinto pavor, agora eu vou respirar e tomar uma ação. Aí eu me lembrei, eu li um livro de um cara chamado, o nome do livro é Salvar-se. Ele é do Newton Bonder. E no final do livro, ele fala da importância da gente fazer a entrega. E eu me lembrei de uma experiência que eu vivi aqui na Praia do Futuro, muito interessante, porque eu olhei para o meu marido, né, com as crianças, e resolvi me molhar na onda. E olhei na praia o meu marido brincando com as crianças. E aí eu olhei para cá, tinha um mar maravilhoso. Eu digo, eu vou entrar nesse mar com tudo. Aí eu entrei e senti, né, aquela onda invadindo aqui, a espuma no meu cabelo. E, de repente, eu percebi que vinha um vagalhão, uma onda enorme. Aí, o que eu fiz? Eu estava aqui, eu estava nessa posição, e agora eu comecei a perceber que eu não encostava mais o meu pé no chão. Porque quando a onda vai se formar, ela vai te arrastando. Aí eu olho para o meu marido, lá longe, quer dizer, eu olho para o passado, eu não estou mais no passado, segura com o pé na terra. Eu não sei o que será do futuro.
porque eu não sei o que aquela onda vai fazer comigo, né? E eu não tenho mais como me segurar na terra. Aí sabe o que eu fiz? Eu abri meus braços, eu me lembrei da entrega, abri os meus braços, as minhas pernas e me deixei boiar. Quando a onda veio, eu engoli uma água, né? E eu senti que eu estava afundando. Aí eu soltei, não fiz pressão. Na hora que você se entrega, aí eu comecei a subir. E aí a própria onda vai levando você para lá, porque ela está no movimento de ir para lá, né? Então, eu me lembrei desse momento que para mim foi precioso. Quando você não pode fazer nada, ainda você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer a entrega, né? E, porque se apavorar, se você se apavora, aí é aquela história daquele bombeiro que quando vai salvar um adulto, ele dá um soco no adulto para o adulto desmaiar e ele poder salvar. Porque senão o adulto, no estado de desespero, leva os dois para o fundo. Se uma criança, ela não se deixa apavorar pelo medo de morrer. É fácil você salvar uma criança. Agora, salvar um adulto, você tem que fazer ele desmaiar. Porque o pavor de morrer afogado vai fazer com que ele mate até o colega, né? Então, é isso. Na hora do medo, que é um medo real, a entrega é uma boa solução. Tem alguma pergunta? As pessoas estão... No momento, não. Eu acho que está todo mundo assim, meio que refletindo sobre esses medos. Aí, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Alguém quer interagir, comentar? Tem um medo, então vamos falar de outros medos, né? Outros medos que são medos que quando você... Bom, já falamos do medo real, que quando você se entrega a uma ação, nem que seja boiar, né? Mas faz alguma coisa. Medos criados, é bom você discernir, ter inteligência para saber os seus medos criados e fazer um trabalho de se livrar dele. A melhor forma de livrar dele é superar, é em frente, é enfrentar o dragão. Mas eu gosto muito de um medo, de falar de um medo, que é o medo da liberdade, né? As pessoas ficam pensando assim, se eu não tiver mais impedimentos, como será a minha vida? A pessoa está tão acostumada com aquele padrão do controle, com aquele padrão da segurança no seu lar. Nós estamos seguros aqui porque nós todos falamos parecido, cearense, né? Nós estamos seguros porque falamos o mesmo idioma português, nós participamos de uma mesma cultura, né? Então, e se me derem a liberdade de eu sair para onde quiser? As pessoas pensam, às vezes, que liberdade é se livrar de alguma coisa. Tem nada a ver, né? Outras pessoas pensam que liberdade é fazer o que quer, fazer o que dá na telha. Vou morar sozinha e aí vou dar pelada dentro de casa. As pessoas pensam que liberdade é isso. Tem nada a ver, né? Isso não é liberdade. Liberdade não é um fim em si mesmo. Liberdade é um meio, não é um fim. E a maioria das pessoas tem medo dessa liberdade, da liberdade de poder fazer o que quer, porque não sabem o que é. Uma pessoa, para ser livre, ela primeiro precisa ter vontade, precisa ter coragem. Por exemplo, vou contar uma história, porque é mais fácil a gente entender os conceitos com história. O povo cátaro é um povo que vivia no sul da França. E eles eram autossuficientes, inclusive na religião, no sustento. E a Santa Inquisição, entre aspas, que de santa não tinha nada, a Igreja Católica, na época, tinha já que os cátaros não ofereciam nada de terreno, então eles resolveram atestar que os cátaros eram bruxos, e os bruxos morriam na fogueira. E os
cátaros eram um povo íntegro, era um povo nobre, um povo de princípios. Eles não tinham nem dinheiro, eles trabalhavam num senso de cooperação, e aquilo estava dando mau exemplo para os outros, né? E aí, o que eles fizeram? Os soldados, eles interceptaram a água do castelo. Inclusive, eu fui conhecer esse castelo, a energia dos cátaros ainda está lá. É uma sensação de liberdade que a gente sente incrível. O que eles fizeram para os cátaros saírem do castelo, onde eles viviam? Eles interceptaram a água, eles saem. Quando eles saem, eles são presos para irem para as fogueiras, queimados vivos. Eles disseram, alto lá, não me empurre na fogueira. Nós vamos para a fogueira cantando e dançando, porque nós somos livres. Nós vivemos de acordo com os nossos valores, com os nossos princípios, com as nossas integridades. E nós não abrimos mão, nem que seja para morrer na fogueira. Quem quisesse entrar no regime romano, pronto, ia lá morar com eles, trabalhar para eles, mas todos eles resolveram, então, se queimar vivos. E por que nós temos medo dessa liberdade? Porque é preciso muita coragem, é preciso ter princípios, é preciso ter caráter, é preciso ter valores, é preciso ter fé no nosso potencial, é preciso ter uma imaginação incrível, porque eles não se imaginavam queimados, eles já imaginavam já em outra dimensão. É preciso ter inteligência para discernir o que tem importância e o que não tem importância. Então, a liberdade é um resultado de muitas coisas que nós precisaríamos resgatar dentro de nós. Aí a gente fica na ignorância, achando que liberdade é, como eu falei, se livrar. No dia que eu me livrar desse meu marido, eu vou ser dona do controle remoto. Eu vou ter a liberdade de assistir o que eu quiser, né? No dia que eu me livrar desse irmão, ou dessa mãe, ou dessa sogra, né? Já dei não sei quantas vassouras para ela e ela não vai embora. Enfim, esse medo à liberdade, eu não entendi. Como é que a pessoa vai ter medo à liberdade? Mas quando eu entendi o que é liberdade, aí eu compreendi o porquê que inconscientemente a gente não quer ser livre, né? A gente não sabe o que vai fazer com isso. Eu vou fazer o quê com a liberdade? Né? Agora, todo mundo queria ficar em casa, né? Trabalhar, aí todo mundo ficou em casa. Aí virou um pavor, um terror. Por quê? Porque eu não estou habituado a ficar comigo mesmo. Eu tenho medo de mim, medo dos meus diálogos internos. Como eu não venho reciclando esse diálogo interno, né? Eu fico com um diálogo interno de cobrança, diálogo interno repressor, diálogo interno de crítica para mim e para os outros. Então, ficar dentro de casa com o meu diálogo interno sem ter o que fazer é terrível, porque não reciclou esse pensamento. Se você vem reciclando, toda noite faz uma reflexão, ou de manhã, o melhor é à noite, mas de manhã, quando você acorda, e saber quais são os pensamentos que merecem ser escritos no céu, e ficar com eles, e os outros você reciclar. Quais são os pensamentos que não serviram para nada nesse meu dia? É por isso que a gente tem medo de conviver com a gente mesmo. Aí haja televisão, né? Aí haja passeio no shopping, né? Aí haja jogo de baralho, né? E haja cervejinha no bar para conversar amenidades, mas não se conhece. Tem medo de ficar consigo mesmo, porque é um estranho dentro de si. É um estranho dentro de si. Ficar sozinho... Acabaram de perguntar aqui como se faz quando se tem medo de doença. Foi uma das coisas mais que mais amedrontou, né, durante esse período de pandemia. E aí tem uma pergunta aqui da Juliane perguntando isso. Como faz com medo de doença?
É isso mesmo. Olha só, essa pergunta foi sensacional, porque é o seguinte: você atrai o que você tem medo. Desculpa, Juliana, eu ri, não era para rir. Isso não é o momento de rir. Mas, olha, faz um teste. Eu vou já falar mais sobre doença, mas faz um teste. Passa por um cachorro com medo, ele vai avançar em você. Porque o medo tem um cheiro que os animais sentem. Agora, passa pelo cachorro, respirando e dizer, eu estou tranquila, eu vou passar por esse cachorro. Ele olha para você e segue em frente. Ele pode até dar um cheirinho tudinho, mas ele vai para o caminho dele e você. É aquilo que a gente pensa, a gente vibra, e aquilo que a gente vibra atrai. A minha mãe morreu do mal de Alzheimer, e ela economizava. Ela economizava aquele dinheiro. Mãe, para que a senhora está economizando? Aí ela disse, para quando eu ficar doente. É horrível você rir disso, né? Humor negro, né? Para quando eu ficar doente, minha filha, eu me curar. Eu digo, mãe, por que a senhora não arruma esse dinheiro, não pega esse dinheiro para viajar, para comprar algo que a senhora acha interessante, né? Para conhecer algo novo, mas para adoecer, percebe? Ela fazia uma profecia autorrealizável. Eu vou... Tem gente que quando vai para o piquenique, vai para uma viagem, já leva a bolsinha de remédio, né? Porque se eu ficar doente, eu já vou ali, o quê? Ter o meu melhoral, o remédio para, eu nem sei o tipo de doença, como é o nome, meu Deus, enxaqueca, não sei o quê, dor, não sei aonde. Então, assim, como é que a gente faz para evitar isso, né? Existem doenças que são hereditárias, essas não podem ser evitadas. Existem outras doenças que é a falta de cuidado com o organismo. Todos os excessos que você fizer na juventude, você vai pagar na velhice. Existem doenças que são psicossomáticas, elas nascem na psique. Então, tem um livro do Deepak Chopra, chamado A Cura Quântica. Ele fala, Deepak Chopra é um indiano, médico que mora nos Estados Unidos. Tem doutorado, tem vários best-sellers sobre curas quânticas. E ele fala o seguinte, tinha um paciente dele que todo dia chegava num filtro de água, pegava um comprimido de vitamina C, colocava na boca e dizia, eu vou tomar esse comprimido para não ter câncer. Morreu de quê? Câncer. Por quê? Porque aquilo que ele tinha medo, se você disser, eu não quero... Tem gente que diz assim, você sabe que eu tô querendo pegar uma gripe? Eu digo, gente, tem tanta coisa boa para você pegar, você vai pegar gripe, né? Então, assim, às vezes tem um ganho secundário à doença, porque com a doença eu chamo mais atenção, eu tenho cuidado, as pessoas vão fazer mimos, né? Às vezes um medo que vai atrair exatamente o que a pessoa não quer. Então, foi feita uma pesquisa pelos médicos da Unimed, quem me disse dessas pesquisas foi os médicos da Unimed, né? Eu sou professora de PNL dos médicos da Unimed. E eles me disseram uma pesquisa que 63% do câncer é psicossomático. A pessoa cria uma desordem interna. Porque o que é o câncer? É uma metástase, é uma célula que cresce e cresce e cresce desordenadamente. Ela sai da ordem do organismo. A Terra, o universo tem uma ordem. A Terra tem uma ordem, a natureza tem uma ordem. Nós, como elementos integrantes dessa natureza, temos uma ordem. Quando é que a gente fica doente? Quando a gente ataca essa ordem. Essa ordem pode ser atingida, atacada,
através dos excessos ou das faltas, né, das carências de alimentação, de descanso, de sono, ou porque foram criadas na cabeça uma desordem que acaba afetando o organismo. Porque o que a cabeça pensa, o corpo sente. Existe um laço cibernético entre os seus pensamentos e a sua doença. Quando eu fiz PNL, eu tinha 40 anos de idade, faz 30 anos. Eu fiz em 1990. E eu aprendi a fazer imaginação criativa. O que é isso? Você imagina algo, por exemplo, eu vou imaginar agora que a minha célula nervosa agora está recebendo a quantidade certa de nutrientes. Eu fui na internet, pesquisei como era uma célula, imaginei essa célula recebendo nutrientes, ela recebe os neurotransmissores, ela recebe os sais minerais. Então, eu vi como é esse processo e aí eu imagino. E eu me sinto tomando um banho de saúde. Então, eu respiro saúde e coloco para fora, eu imagino isso, doença. Então, assim, eu estou exatamente com 27 anos que eu não tenho doença alguma. Eu tomo, agora, lógico que eu tomo bastante água, faço os exercícios, faço meditação, eu faço um conjunto de coisas. Mas eu acho que o mais importante é eu imaginar a saúde, porque quando eu passei pela menopausa, o médico me chamou e disse, olha, você vai ter uma série de efeitos, você vai secar, né, em determinado local, aí me disse um monte de coisa, eu digo, doutor, só se for, isso pode servir para sua mãe, para mim não. Então, eu passei pela menopausa e não tive, eu não quis, eu imaginava, com todas os meus líquidos, não sequei em nada, eu quero todos os meus líquidos funcionando, tenho disposição, trabalho 17 horas por dia, inclusive sábado e domingo, nem considero que seja trabalho, considero que seja uma oportunidade de realização. Então, assim, eu trabalho a minha imaginação para fortalecer a minha célula e uso a respiração. Eu estou agora respirando oxigênio e expirando gás carbônico. Eu estou agora respirando paz e expirando intranquilidade. Então, essa imaginação fortalece. Todos os anos eu faço exames. E não existe nada, faço todos os exames. Vamos lá. Tudo que eu tenho direito aí, vamos lá, faço. O que dá? Negativo, tudo dá negativo. Mas eu estou fazendo aí. O principal de tudo é você se conectar com a saúde. Porque se você se conectar com a doença, você vai criar uma realidade psicossomática. Se você se conectar com a saúde, você vai criar uma realidade psicossomática. Você vai criar o medo que você quiser. E você vai criar a coragem que você quiser. Porque dentro de você, você é dono. Você não tem nenhuma interferência nos acontecimentos externos. Agora pode acontecer um desastre nesse prédio. Amanhã eu posso morrer atropelada. Isso eu não tenho controle. Mas dentro de mim eu tenho controle. Dentro de mim eu tenho domínio. O que eu não conheço dentro de mim, o que eu não elaboro, toma conta de mim. Eu tomo conta de mim. Eu tomo conta da minha raiva, quando eu quero ter, e tenho, que sou normal, mas eu sou dona dela. Ela vem e vai embora quando eu quero. Eu sou dona do meu amor, tem pessoas que eu não estou com vontade de resvalar amor. Então, ele vem e vai,
também quando eu determino, de tal forma que a doença é do mesmo jeito. Ela não vem para mim por quê? Porque eu busco estar em harmonia. Harmonia com o sol, harmonia com a minha respiração, harmonia com a minha imaginação. Dá uma olhadinha numa célula sadia na internet e começa a imaginar isso. Começa a imaginar, certo? E respira isso, respira. Porque você precisa fazer alguma coisa, certo? Você precisa fazer... Porque quando você tem uma doença psicossomática, você imaginou várias vezes você com aquela doença. Pega uma caixa de remédio, antes de tomar, pega, tira a bula e lê as contraindicações. Você vai sentir tudo. É o efeito placebo. Porque o que a sua mente elabora, o seu corpo sente. Então, se eu tenho esse poder, só essa frase, se eu tenho esse poder de elaborar as contraindicações, eu também tenho o poder de me sentir bem. Porque o poder está dentro de mim, né? Então, é isso aí. Tá. Agora, fora poder não, poder mais é dentro. Vamos. Duas pessoas aqui colocaram algo que eu também passei por isso, tá? Como trabalhar o medo de dirigir em estradas, né? Não só a Sandra de Andrade, como também a Franciele, afirmou que tem medo de dirigir na estrada. E até perguntou, é um medo criado, né? E aí eu posso até partilhar também que eu muito nova, assim, acho que com uns 21 anos, eu tirei carteira de motorista e tinha carteira de motorista, eu tinha o carro e eu não tinha coragem de dirigir e eu saía, deixava o carro lá e pegava o ônibus e ia embora. Né? Até que um dia tinha um trabalho no domingo, eu ia fazer um processo de seleção auxiliar e eu não sei o que deu em mim, eu disse assim, eu vou de carro. E eu entrei no carro e fui embora. E de lá para cá, nunca mais eu parei de dirigir. Né? Inclusive, viajo, para onde eu vou, muita gente confia em mim para eu dirigir, enfim. Então, partilhando disso que eu fiz. Porque foi um dia, porque assim, eu tinha um medo, eu acho que eu fiquei meio traumatizada, né, com o esposo que ficava me traumatizando mesmo, assim, do lado, me fazendo medo, né? Hoje eu dirijo 1000 vezes melhor que ele. Aí eu pergunto assim, esse medo, reforçando aqui a pergunta das amigas, é um medo criado? É um medo criado, e como ele é criado, como ele foi construído, ele pode ser também destruído, tá? Esse medo pode ser destruído. Agora, como é que eu vou fazer isso, né? Que é muito fácil de dizer, né? É um medo criado, você pode... e para isso eu não precisava de você, né? Então, assim, esse medo, quando ele nasceu com cuidado. Concorda comigo? Cuidado. Cuidado com você, tá? E cuidado com o outro. Só que tudo aquilo que é exagero acaba sendo doentio. Então, a organização exagerada passa a ser doentio, né? A doação que você se dá para todo mundo exagerado, você passa a ser explorado. Então, tudo na medida certa. O medo de dirigir é até um medo compreensível, justificável. Existem muitos motoristas aí que não são cuidadosos, né? Existe muito motoqueiro que me atropela. O meu carro está todo atropelado de motoqueiro, né? Então, assim, existem pessoas que realmente a estrada é um perigo. Agora, eu não vou parar diante do perigo. Eu vou ter o cuidado, então, o cuidado na medida certa, por quê? Porque eu preciso me locomover, não é isso? Eu não preciso, não é mais rápido o carro? Então, como é que eu faço? Primeiro, você aceita e reconhece que precisa ter cuidado. Porque você hoje, Fabiana, dirige bem porque você tem cuidado. Você tem atenção de olhar para o retrovisor, tem atenção de olhar aqui para esse, tem atenção de ver quem está indo para a direita, quem está indo para a esquerda, né? Então, esse cuidado é excelente. Agora, tirar os excessos. Como é que a pessoa tira os excessos?
a pessoa vai fazer sinapses neurais na mente. A pessoa se senta na sua cadeira em casa, tranquila, sem estar no carro, e começa a imaginar. Ela vai se imaginar, se quiser fazer até agora, pegando a chave do carro, olhando a chave do carro na sua mão, certo? Porque a mente trabalha a imagem, o sonho e a sensação. Então, eu vou trabalhar os três. Primeiro, eu estou trabalhando a imagem. Então, você olha a chave. Você visualiza você com seus pés andando em direção ao carro. Você pega a chave do carro e coloca na porta. Abre o carro. Eu estou querendo agora fazer um parêntese aqui, Fabiana, certo? Imagina que dentro do seu carro tem um limão. Um limão. Só que é um limão partido no meio. Olha só que engraçado, né? Você vai pegar esse limão e vai botar na língua e vai esfregar esse limão na língua, assim. Quando você imagina esfregando o limão na língua, você está dentro do seu carro, esfregando o limão na sua língua, o que você sente? O que você sente, Fabiana? Eu estou me sentindo dentro do carro mesmo. Tá, e quando você esfregou o limão... O limão é azedo. Mas você se sentiu salivar? Sim. Pronto. Mas o limão não existia. Estou salivando, inclusive, agora. Mas o limão não existia. Uhum. Por que você salivou? Porque você imaginei. O neurônio, a célula nervosa, independente de ser verdade ou mentira, o que você imaginar vira realidade. Verdade. Então, imagina agora você deixando o limão de lado, bota o limão lá no lixinho, liga o motor do carro. Aí, liga o motor do carro. Você está só imaginando, liga o motor do carro. Mas você está abrindo um caminho neuronal para isso acontecer. Você vai ligar o motor do carro. Você fez isso a uma velocidade de 473 km por hora. Porque é a velocidade do pensamento. Mas nós estamos fazendo bem devagarzinho, como é que chama? Câmera lenta. Então, tá aqui, ligou, o carro já está funcionando. Deixa o óleo subir no motor, não vai sair agora não. Deixa o carro aquecer um pouquinho. Aqueceu, agora faz de conta que seu carro é hidromático. Olha que imaginação boa. Passa a marcha e vai apertando o acelerador devagar. E agora você vai se dizendo, já fizemos a cena, não é isso? Para você criar uma realidade interna depois da cena, agora você precisa se dizer. Você precisa se dizer, eu consigo, eu sou capaz, porque eu tenho braços, eu tenho olhos, eu tenho pés para apertar a embreagem, eu tenho braços para mexer na direção. Então, eu consigo. E aí, eu me vejo indo, caminhando, certo? No carro, adquirindo uma certa velocidade, sempre com cuidado. Né? Sempre com cuidado. E aí, eu quero que essas pessoas que fizeram essa pergunta, imaginem uma vez por dia, amanhã imagina de novo, aí vai criando um caminho neuronal no cérebro, como se você estivesse abrindo uma estrada. Você vai abrir uma estrada, primeiro você derruba as árvores, depois você vem com o trator tirando as raízes, depois você vem com o caminhão de lixo tirando os galhos, depois você vem com uma máquina colocando pedras, depois você vem com outra colocando cimento, depois você vem com outra arrastando esse cimento, fazendo com que o cimento fique bem retinho. Assim é a floresta dos neurônios que estão na sua mente.
Você está abrindo um caminho neuronal através da imaginação. Imagina todo dia aquilo que você quer, desde que não fira as leis da gravidade. Não vai imaginar, eu vou voar, todo dia eu imagino, aí chega na janela e se atira, vou voar como pássaro. Não faça isso. Obedeça às leis da gravidade, certo? Então, dentro daquilo que pode acontecer, você pode, porque você tem um corpo, você tem inteligência, você tem uma mente. Agora, você precisa imaginar. E precisa se dizer, eu posso, eu consigo, isso é importante para mim, que foi o que você falou. Você falou no seu processo. E aí eu falei, eu vou. E fui. Eu estou indo. E você falando aí, Magui, eu lembrei agora de uma outra situação. Eu trabalhava, muito novinha, eu trabalhava no comércio e eu queria muito trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas e surgiu uma oportunidade. Só que estava participando do processo, era uma vaga e eram 33 pessoas participando da seleção. E eu tinha lido em algum lugar que eu tinha que ficar repetindo para mim. Eu fiz isso que você está falando. Enquanto você falou, eu consegui resgatar essa lembrança, e olha que faz muito tempo. E aí eu fiquei repetindo para mim. Eu fui andar de ônibus, né? Como eu disse, que eu tinha medo de dirigir, mas eu saí de casa no ônibus até chegar ao local, eu fui repetindo até lá. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu não parava de repetir. Claro que era imaginando, né? Eu não ficava, senão o pessoal ia dizer, todo mundo ia dizer que eu era louca. Mas eu fiquei lá. E assim, eu fui das 33, passaram 15, depois 10, depois 5, 3, e eu fiquei na oportunidade, né? E trabalhei 9 anos na empresa. Então, assim, se foi por isso ou não, mas eu resolvi... Não foi só isso. eu resolvi praticar aquilo que eu tinha lido e que eu acreditei. Agora, claro que também eu acredito que quando a gente quer algo, todas as forças, elas vão ali intervir para aquilo acontecer. Então, você vai dar o seu melhor, você vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. Agora, né? Eu gosto muito da sua história e eu estou querendo agora acrescentar mais algo. Se você tivesse todos esses pensamentos positivos, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Se você não tivesse se preparado, não tivesse estudado, não tivesse conhecimento, não adiantaria nada. Agora, o que eu quero mostrar é que tem pessoas que se preparam, tem pessoas que são competentes, que têm todas as chances e criam a linguagem contra ela. Aí, será que eu vou conseguir? Pronto, já perdeu. Né? O José Dilson está dizendo aqui, às vezes eu tenho medo de não ter medo, porque sou muito afoito. Isso é um problema, Magui? Mas deixa eu só concluir, é muito bom o que ele falou, mas deixa só eu concluir agora a questão do carro. Então, nós visualizamos, certo? Depois que visualizamos, a gente falou algo, não falou? Falou. Falou, eu vou conseguir, eu falei, eu sou capaz, eu posso, isso é importante para mim. Aí, em terceiro lugar, agora eu preciso, além da imagem, além do som, eu preciso da sensação. A sensação agora, que é dessas duas pessoas que perguntaram, qual é a sensação você já tendo conseguido dirigir? Fica com essa sensação. Imagine agora que você já conseguiu. Se você trabalha o seu cérebro com os 3 átomos da molécula do pensamento, qual é? Você tem a molécula da água, existe a molécula do pensamento. Qual é? Uma imaginação, uma cena, um som, uma fala e uma sensação. Pronto. Eu quero que você faça esses 3. Porque a Fabiana, para conseguir dirigir, como o pensamento é muito rápido, ela agora que ela está tomando conhecimento do processo. Mas o processo foi esse. Primeiro ela se imaginou, ela viu que era possível, ela foi para a escola para aprender, né? Que ela não saía só dizer eu consigo, eu posso, se ela não for para a autoescola, não vai adiantar, porque isso é livro de autoajuda. Vou pensar positivo. Não faça isso. Para você pensar positivo, você precisa de uma preparação, né?
Então, pensa positivo, aí sente, pronto. Aí você, com essa molécula do pensamento, aí sim, você tem todas as chances de ser uma vitoriosa. Primeiro uma vitoriosa, depois você quer ser uma valorosa e, por último, você quer ser veículo, né? Que é o final do processo. Na nossa, já sou uma idosa, posso dizer isso, né? Que estou agora querendo ser este veículo. Agora, eu gostei muito. Sim, eu quero só perguntar às pessoas que têm medo de dirigir se elas se dispõem a fazer o exercício. Porque a Fabiana falou num negócio muito importante, que é ter vontade. Então, ter vontade é uma ação. Você precisa fazer o exercício todo dia para poder um dia concretizar. Então, eu estou querendo saber se vocês têm vontade, têm querer, têm força de vontade para fazer esse exercício diariamente, 3 vezes ao dia. Hein, Fabiana? Será que elas podem dizer alguma coisa? Pô, escreve no chat, tá? Agora vamos lá. Vamos falar essa coisa do afoito, né? Eu sou tão afoito que eu tenho medo de perder os meus. Eu não sei se você assistiu. Como é o nome dele, Fabiana? É Edilson. Edilson. É o Edilson. Olha, eu não sei se você assistiu desde o início. Eu falei no início que existem medos que não podem ser tirados, que é o medo do abandono, o medo de perder, o medo de enfrentar e o medo de morrer. Existem medos, cuidado, existem medos que precisam ser realmente vivenciados e a gente ficar parceiro deles, né? Porque eles são nossos guardiões. Agora, se você é afoito demais, você precisa ser afoito resguardando um pouco. Por exemplo, uma pessoa do circo que vai lá para o balanço dela, né? Fazer aquelas demonstrações. Ela treina primeiro baixinho, né? Você realmente, assim, é preciso ter ser afoito na medida certa, porque tudo que você tiver em exagero vira defeito. Então, nós precisamos viver dentro de um equilíbrio. Por exemplo, se você pega uma comida e bota sal demais, ela fica salgada. Se você bota sal de menos, ela fica insossa. Então, a sua vida, você precisa de ousar, porque senão ela vai ficar sem graça, vai ficar uma vida, uma mesmice, uma coisa sem ação, sem... Agora, cuidado para não ousar na dosagem que não haja mais retorno. Então, como é que eu sei disso, Magui? Só vivenciando. Tem coisas que não tem receita pronta. Você precisa da vivência. Até que ponto eu vou com a mão no fogo que não queima? Você precisa dessa vivência. Até que ponto eu posso ficar trancando a respiração? Você precisa dessa vivência, né? Até que ponto eu aguento comer chocolate? Você precisa dessa... Você precisa conhecer os seus limites, né? Isso é um processo de autoconhecimento eterno, eterno. Tem começo, mas não tem fim, né? Mas todos nós temos limite. A única coisa que não tem limite é a sua mente. O seu corpo é limitado, mas a sua mente é limitada. Você pode imaginar agora você andando numa corda nas cataratas de Niágara. Você andando, atravessando, olha aquela corda, e se equilibrando nela. A sua mente é limitada. Você pode, com um passo, imaginar agora, um passo, chegar na França. Que a sua mente é limitada. Agora, cuidado, seu corpo é limitado. E você precisa conhecer o limite desse corpo. Magui? Estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Tô. Pronto, voltou, porque tinha dado uma paradinha aqui. Pronto. O que eu estou entendendo aqui é que, então, assim, todos nós, então, temos vivências, acontecimentos na nossa vida
desde a infância, que acabam trazendo alguns medos. Você até citou aqui 4 principais, que é do abandono, né, da perda, de perder, de enfrentar e da morte. Né? São medos que geralmente eles afloram mais, né, em nossas vidas. Tem até o medo de enfrentar, que você falou que é interno e externo também. E, assim, para que a gente trabalhe esses medos, então, a PNL, ela vem aí como um exercício diário, é isso? Depois que você aprende, você vem com ele como um exercício diário que te ajuda exatamente a enfrentar e a trabalhar esses medos. É isso? Porque E aí você trabalha a mente para poder, então, lidar com tudo isso e você passar por tudo isso com mais leveza, e não ser tão atingido. É isso, então? É assim, ó, programação neurolinguística é a programação que você dá para neurônios, o teu sistema nervoso, através da palavra. Sei. Por isso que você precisa imaginar, falar. Essa fala aqui é a programação neurolinguística. Se você tiver todo o conhecimento do mundo e você disser eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, com essa programação, não tem quem consiga passar bem numa prova, por exemplo. Stephanie, eu gosto muito de mostrar coisas reais. A Stephanie era uma mulher atleta que resolveu participar de uma maratona. E ela treinou, mas ela não estava tão bem preparada quanto um homem que estava muito bem preparado. Só que ele não chegou e ela chegou. E perguntaram, fizeram uma pesquisa. O que foi que aconteceu? O homem dizia, ele dizia assim, quando ele colocava o pé dele no chão, ele dizia, será que eu posso? Quando você pergunta, você fragiliza o músculo. A Stephanie, coloca na internet que tem o nome dela, o caso, tem tudo. Até o vídeo tem ela chegando, feito um passarinho baleado, né? A Stephanie, ela dizia assim, eu posso, aí ela botava um pé na frente. Eu posso. Então, vai depender da programação neurolinguística. Os medos primários, aqueles medos que você se relacionou, o medo da morte, o medo de perder, o medo do abandono e o medo do enfrentar, não podem ser eliminados. Você precisa fazer uma programação, porque você nasceu com ele, nasceu. Ah, entendi. Dentro, é instintivo. É instintivo. Se você agora botar uma arma para mim, eu vou imediatamente querer me defender. Não penso, é instintivo, é instinto. É instinto, é o instinto de sobrevivência que vai valer. Eu vou ter medo da morte, medo de enfrentar alguém, eu vou ter medo de perder meu corpo, perder meu anel. Alguns têm medo de perder os valores, outros têm medo de perder um anel de brilhante. Aí, cada um que tem o seu perder, né? E aí, e o medo de perder, do abandono. Então, esses medos, não tem como brigar com eles, não tem que tomar remédio. Você precisa fazer uma programação neurolinguística de reconhecimento. Eu digo para esses 4 medos meus, muito grata, porque vocês são sagrados, porque tudo que está dentro de mim é sagrado. Vocês estão me salvando de eu chegar numa janela, botar a cabeça muito para fora e me desequilibrar e cair. Vocês estão me salvando. O medo do abandono, vocês estão me salvando de morrer sozinha. Eu vou tratar bem as pessoas, né? Eu trato bem os filhos, porque eles vão escolher o manicômio que eu vou morrer. Então, assim, eu não quero morrer abandonada, eu quero morrer com eles. Então, assim, esse medo faz você ter cuidado com o seu ego. Então, não pode fazer uma programação neurolinguística de querer se livrar deles, porque não vai conseguir.
Então, o que você vai conseguir? Você vai conseguir usar uma programação neurolinguística com os medos criados. Porque existem medos inconscientes, que é aquele medo que eu falei, de conhecer os seus 7 pecados capitais, e o medo de reconhecer que você tem as 5 virtudes, que são a verdade, todos nós temos em potencial, a justiça, a paciência, o reto agir e o amor. Todos nós temos isso em potencial, como semente. Então, não tem como eu me livrar dela. Eu não sou orgulhosa. Sou sim. Agora, eu sei que sou. E como eu tenho consciência que sou, está sob controle, está sob domínio. Então, esses medos inconscientes, como é que você se livra deles? Você se livra deles com autoconhecimento. Sabendo que você tem, não nega. Se eu negar que eu sou orgulhosa, o orgulho aumenta. Entende? Eu tenho orgulho, não sou, eu tenho. E tenho também as 5 virtudes básicas. Se eu tenho autoconhecimento, eu vou viver uma vida equilibrada, porque eu tenho o meu lado sombra e tenho o meu lado luz. Equilibrada no meu psicológico, equilibrada no meu físico, mas eu preciso ter uma programação neurolinguística de harmonia. Eu quero harmonia entre essas forças que estão dentro de mim. E não criar uma programação neurolinguística de esconder ou de briga. Não, eu não tenho isso. Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Até vai, você não vai conseguir. Você vai se torturar e não vai conseguir. Então, toda a base de você lidar com os medos está na programação neurolinguística. E quando você lida com o medo externo, que não tem como ter consciência, nem se entrega. Faz igual eu fiz. Olhava para o meu marido, que era o meu passado lá brincando com as crianças, olhava para o meu futuro, que era um vagalhão vindo, eu me entreguei o presente. Se entrega, porque as coisas externas, quer você tenha medo ou não, elas vão acontecer, porque a vida é pedagógica. A vida vai lhe ensinar o que você precisa aprender. E muitas vezes você não sabe o que é. E nisso você precisa se entregar. Aquilo que você não tem como resolver, se entrega. Porque vai acontecer algo. Se eu lutasse e mantivesse meu corpo duro e fosse me contrair, eu afundava e morria. Porque eu pesava, o corpo pesa. Então, quando eu estou nas maiores aflições, eu me entrego e tomo atitude, que no caso do mar foi relaxar, no caso da Índia foi eu me jogar no ar. Lá eu me joguei na água, eu caí relaxada, não quebrei nada, porque caí relaxada. Bêbado, eu aprendi que quando o bêbado cai e não quebra nada, porque ele cai relaxado, né? Então, eu caí, né? Zen! Totalmente relaxada. Pô, não quebrei nada, arranhei, mas não quebrei nada. Se eu se eu me jogasse no chão, tensa, eu quebraria uma perna ou um braço, tá? Então, é preciso se saber jogar na vida quando a adversidade é externa e o medo é real. O medo é real. Agora, não deixa ele tomar conta de você, certo? Bacana, Magui, muito bacana. Assim, você acaba de responder alguns pontos que foram colocados aqui, né? Tem uma pessoa, o Júlio participou dizendo que tem medo muitas vezes de enfrentar as pessoas por conta daquela questão de agradar, né? Que você comentou aqui. Então, ele fez esse comentário e você acabou de dizer como a PNL pode ajudar. E o Edilson, gente, ele disse que... Edilson foi aquele que disse que tem medo de não ter medo, né? Que ele disse que com o decorrer da idade, ele vem perdendo os medos e com sabedoria, respeitando os limites. Né? E aí ele considera o que você falou o mais importante, minha mente não tem limites, e é isso que eu uso muito. Hoje, o que eu tenho mais medo é daquilo que eu tenho. Hoje, o que eu tenho mais medo é daquilo que eu desejo. Né? Mas ele fala uma coisa importante, assim, que ele tem muita sabedoria hoje, né? Muita maturidade.
Magui, assim, magnífico. Acho que a gente passaria aqui, porque assim, tá tão agradável. Tô assistindo aqui algumas pessoas que eu me conectei no celular e as pessoas elas te escutam sorrindo, com o mesmo astral que você fala. É como se fosse, é como não, eu acredito que é, mas a sensação que eu tenho é que é agradável demais te ouvir, né? Tanto que algumas pessoas estão já assistindo e te assistindo sorrindo o tempo todo. Mas é um sorriso assim de concordando e feliz, né, de estar aqui. Que bom, E, que bom. é muito maravilhoso. E aí eu queria aproveitar assim, esses nossos últimos minutos, assim, não só para você falar um pouquinho, né, aí sobre como a gente de repente poderia fazer essa formação tão maravilhosa com você, como se pode ter acesso, né, enfim, falar um pouquinho aí do teu trabalho. E aí eu vou fazer em seguida o sorteio das cortesias do Ceará RH para a gente finalizar. E eu vou fazer ao vivo, vou conectar aqui, vou compartilhar minha tela e vou fazer ao vivo. Vocês vão ver aqui o ganhador ao vivo, tá? Já coloquei o nome de todo mundo que está aqui e vai dar certo, para ser bem transparente. Ok. Fala, Magui. Tem um site, certo? O site é Tá. Vou botar aqui. maguiguimarães.com.br. Magui Guimarães. Tem esse site. Eu, assim, não sou muito ligada a essa informação. Eu nunca entrei no meu site, mas dizem que é legal. Vão lá e consultem, né, que tem as coisas. Não gosto de falar do meu currículo, porque eu acho que o maior currículo que uma pessoa tem é a sua postura diante da vida, é se sentir bem com ela mesma. Se eu me sentir bem com ela mesma, eu estou legal. É o maior currículo, né, essa vivência comigo. E eu vivo bem com os meus medos, tá? Eu tenho uma parceria muito legal com eles, né? Agradeço a eles. Eles não existem em vão. Nada que tem dentro de mim, aliás, dentro da criatura humana, ela é em vão. Então, ela tem alguma utilidade para algum momento. Eu acredito nisso. E, assim, se você me perguntar, uma vez uma pessoa me perguntou, Magui, eu também sou muito afoita, viu? Eu sou afoita, meu marido vive preocupado, porque eu vivo me atirando. Eu gosto de descer de paraquedas. Eu fui para as montanhas do Colorado para descer lá. É um negócio. Caio e me firo toda, mas estou lá, né? E aí uma pessoa me perguntou, do que você tem mais medo? Aí eu digo, é do meu ego. É porque o meu ego, se eu deixar, ele me destrói. Porque ele vai querer dominar, né? O ego é excelente como servidor para andar na retaguarda, mas péssimo como senhor. Então, o que eu, hoje em dia, assim, acho que é muito importante uma pessoa viver é dentro dos valores humanos. Quem são os meus anjos hoje? Os meus guardiões? Isso eu aprendi num curso que fiz na Índia. São os valores humanos. Se você estiver dentro dos valores humanos, não tenha medo de nada, porque ninguém sai impune. Não precisa você ter raiva de uma pessoa que puxou seu tapete, porque ninguém vai sair impune. Então, assim, se eu quero acordar amanhã sem ter medo de nada, é só eu viver uma vida hoje que eu não agrida ninguém, que eu não ofenda, que eu não tire um objeto, que eu não tenha um pensamento de crítica. Então, assim, o que você pensa é como um bumerangue, vai e volta. As pessoas dizem, eu vou para cartomante para saber qual é o meu futuro. Homem, não gaste esse dinheiro, não. Veja só como é que você está vivendo hoje. Me diga como é que você está vivendo hoje, me diga o seu pensamento, que aí eu digo como vai ser o seu futuro. Então, eu trabalho com isso, né, há 28 anos, eu amo o que faço, eu quero dizer para vocês que eu só sei fazer isso. Eu não sei, eu terceirizo tudo na minha empresa, a questão da informática, a questão de site, essas coisas, porque eu estudo isso diariamente, estudo e procuro ter uma coerência. Eu quero dizer para vocês que não é fácil ter coerência.
Às vezes eu me pego assim, de pô, Magui, você está há 28 anos estudando isso e deu esse vacilo, né? Mas o bom é que a consciência vem. Aí eu também me perdoo, porque eu digo, olha, ruim é se eu nem tivesse consciência. Tive a consciência, retomo o caminho. E aí eu quero me despedir de vocês, dizendo que é uma satisfação enorme. Inclusive, eu, quando estou ou ministrando treinamento, ou dando aula, ou nessa parceria com a BRH, eu fico todo tempo rindo. Eu até tenho, às vezes, vontade de ficar mais séria, mas não consigo, porque é uma felicidade, tanto que eu tenho de falar desse assunto, porque, gente, é uma coisa tão simples, é ao mesmo tempo tão importante, tão profundo, e às vezes as pessoas não enxergam o óbvio. E eu tenho uma vontade de disseminar isso o máximo. Então, mais uma vez, agradeço a Fabiane essa disposição de estar aqui com a gente, agradeço a todos vocês. Se uma pessoa hoje, por um minuto, se tocou com algo que eu disse, já valeu a pena todo esse nosso bate-papo. E aí, agora vamos para o sorteio, né? Vamos deixar de lero-lero, blá, blá, blá. Vamos para o sorteio aqui. Eu peguei aqui os nomes de todos aqui, inclusive o seu, Magui, está aqui também. E coloquei, né, nesse sorteio e eu vou sortear um de cada vez. Se tiver aqui presente, eu já falo aqui que está presente. Vocês todos estão vendo a tela, né? Eu não tô, eu queria ver todos os nomes. Janaína Arruda, Ellen. Flaviane, Flávia, Edilene, Eduardo Gomes, João Carlos. São muitos nomes, Magui. São muita gente. Então, todos eu coloquei aqui, né? Acho que vocês já estão vendo aí a tela do sorteio, é online, aqui em tempo real. E eu vou sortear, tá? E aí vai sair o nome. Se tiver aqui, todo mundo tá vendo e me ouvindo, né? Então, vamos lá. Se tiver aqui, vai ganhar a cortesia do Ceará RH, tá? Para participar, que em 2020, devido à pandemia, vai ser um evento online, mas um evento, assim, com a qualidade que a gente acha que tá bem, tá? Então, vamos lá, sortear o primeiro, vamos ver quem ganhou a primeira cortesia. Thaís Lúcia, está aí? Está presente? Tá. Já disse que está aí, Thaís? Thaís Lúcia, se você estiver aqui, diga oi. Escreva seu nome aqui no chat. Oi, fale. Thaís Lúcia. Não, eu vou sortear a segunda cortesia, tá? E vou dar o tempo para a Thaís aparecer. Só um minuto. Sortear novamente. Você é suspeita. Você não vai. Você gosta de mim. Vou sortear mais um, tá? João Carlos Braga, tá aí? Eu ouvi uma vozinha. João Carlos Braga? Tá me ouvindo? Opa! Te ouvi! Pronto, João Carlos. Eu vou até deixar meu telefone aqui, tá? E você vai falar comigo no WhatsApp, porque eu vou pegar todos os seus dados, tá bom? Estou deixando aqui meu telefone. Ok. Pode pegar, ó. 8610 8026, tá? Fabiana, então você fala comigo e eu vou te falar como você vai participar, tá bom? A Thaís, tá aí ou eu vou sortear outra pessoa? Não apareceu, né, a Thaís? Vou sortear aqui outra pessoa, então. Mandar para Sibeli. Vamos lá, vou sortear aqui agora. Pensamento positivo, quem quer participar do Ceará RH, vamos lá. Eduardo Gomes, tá aí?
Eduardo Gomes. Xérbia Santos. Xérbia. Oi, aqui é o Eduardo, estou aqui também. Ai, o Eduardo tá aí. Opa, Eduardo! Então, Eduardo, olha, tá aqui. Eu vou colocar o meu telefone aqui embaixo, tá? Vocês vão falar comigo no WhatsApp e eu vou dizer para vocês como vocês farão para participar aí do congresso online, tá bom? Tá e ótimo. assim, gente, quem pudesse aqui abrir a sua câmera, né, para poder a gente tirar uma foto aqui com a Magui desse momento. Magui, mais uma vez, gratidão realmente por tudo, por todo compartilhamento aí. Eu acho que você estava lendo aí o chat, muita gente bacana falando muita coisa positiva, né? Parabéns aí aos ganhadores do Ceará RH, vão estar com a gente, e é um momento assim mágico e bem pensado. E a gente sempre está pensando em momentos assim, com pessoas tão especiais como a Magui, e a gente vai sempre compartilhar para que vocês tenham acesso e estejam aqui conosco, tá? Se associem à BRH também, que a gente tem muita coisa boa para vocês, tá ok? Eu vou aqui printar a tela, tá certo? Quem quiser tirar foto também, já que o Eduardo vai falar comigo aí, são duas pessoas que vão falar comigo, né? E é o Eduardo e o João Carlos. Quem é o outro? Pronto, podem mandar também a foto para mim, se quiserem tirar, tá? Mas eu vou tirar aqui nesse momento uma fotinha, vou printar a tela. Gratidão a todos. Ô, povo bonito, gente. Nem parece que estão com fome, nem cansado, nem passaram o dia trabalhando. Olha o que você faz, Magui. Pois é. O rostinho da Ellen. Tá vendo aí? A Ellen tão linda, né? Gente, muito obrigada. Prazer enorme. A BRH está de braços abertos. Espero estar aí em outros momentos com vocês. Magui, mais uma vez, gratidão. E a gente se vê, tá? Depois vocês podem ter acesso à gravação que vai estar lá no YouTube, na página lá do RH, do Ceará RH. Gratidão. E também da BRH Ceará, tá? Vocês podem entrar lá na BRH Ceará, aproveita e se inscreve no nosso canal e